Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar então com o nosso estudo sobre as figuras musicais. Vamos lembrar dos seus nomes e em quantas partes cada figura se divide. Quem lembra o nome da primeira figura? O nome dela era Semibreve. E depois da Semibreve, qual era a outra figura? A mínima. Olha só, a semibreve se divide em duas mínimas. Então, se eu juntar duas mínimas, eu tenho uma semibreve. A mínima também se divide em duas figuras. Quem lembra o nome dela? É a semínima. Olha só, uma mínima se dividiu em duas semínimas. A semínima também vai se dividir em duas figuras. Quem lembra o nome dela? Essa figura é a colcheia. A colcheia também se divide em duas figuras. Quem lembra o nome dela? É a semicolcheia. E a semicolcheia também vai se dividir em duas figuras. Quem lembra o nome dela? Muito bem, a fusa. Então a semibreve se divide em duas mínimas, a mínima se divide em duas semínimas, a semínima em duas colcheias, a colcheia em duas semicolcheias e a semicolcheia em duas fusas. Vamos revisar. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa. Ah, a gente também tem as pausas. Lembra a pausa da semibreve? Que figura a gente usou para representar a semibreve? Ah lá, é um chapéu, uma cartola de ponta cabeça. E depois da semibreve, qual figura que vem? A mínima. A mínima é representada pelo que mesmo? Quem se lembra? Ah lá, é o chapéu virado para cima. Então, primeiro para baixo, depois para cima. Então, temos aí a mínima. A semibreve se dividiu em duas mínimas. E depois da mínima, quem vem? A pausa de semínima. Uma pausa de mínima se divide em duas pausas de semínima. A semínima se divide em duas pausas de colcheia. E a colcheia vai se dividir em duas pausas de semicolcheia. E a semicolcheia vai se dividir em duas pausas de fusa. Muito bem, então vamos revisar. Primeiro vem a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa. Olha só, se eu pegar uma semibreve, eu consigo dividir ela em duas mínimas.
E se eu pegar cada uma dessas mínimas, a mínima da direita e a mínima da esquerda, e dividir cada uma delas em duas partes, qual figura eu vou ter e quantas delas? Olha só, eu tenho 4 semínimas. E se eu dividisse cada uma dessas semínimas em duas partes, qual figura eu teria e quantas delas? Oito colcheias. E se eu pegasse cada uma dessas colcheias e dividisse em dois pedaços? Quantas partes haveriam e qual figura seria? Muito bem. 16 semicolcheias. Essa conta está ficando grande. E se eu pegar cada uma dessas semicolcheias e dividisse em dois? Eu teria, então, qual figura e quantas delas? Eu teria a fusa, 32 fusas. E olha só, isso significa, então, que eu tenho 32 fusas dentro de uma semibreve. Eu tenho 16 semicolcheias dentro da semibreve. Eu tenho 8 colcheias dentro da semibreve. Eu tenho 4 semínimas dentro da semibreve. E eu tenho 2 mínimas dentro da semibreve também. Quanta nota dentro da semibreve? E agora vamos às perguntas. Uma semibreve se divide em quantas partes? E a resposta é 2 mínimas. E a mínima, em quantas partes ela vai se dividir? E a resposta é 2 semínimas. E a semínima, em quantas partes ela vai se dividir? E a resposta é 2 colcheias. E a colcheia, em quantas partes ela vai se dividir? E a resposta é 2 semicolcheias. E a semicolcheia, em quantas partes ela irá se dividir? E a resposta é 2 fusas. Muito bem, pessoal. Então, nós vimos que cada uma das figuras podem se dividir em duas. E mais para frente a gente vai aprender que a semibreve ela pode se dividir em outras partes também, assim como a semínima, assim como a mínima, assim como a colcheia. Mas essa vai ser uma outra aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.